Nós estamos aí diante, né, esse é o tema central da semana, de uma greve de caminhoneiros, uma greve que não é, num certo sentido, as colocações de determinados setores direitistas estão corretas, porque não é bem uma greve, porque os caminhoneiros não são uma categoria de trabalhadores, não são como os metalúrgicos, trabalhadores assalariados. Na sua maioria, eles são trabalhadores autônomos, né? Quer dizer, seria como uma greve de pequenos comerciantes. Isso daí, esse fato, né, do ponto de partida da análise, é uma coisa que nós precisamos esclarecer, junto com a situação que é notória de que uma parte desses caminhoneiros apoiaram o golpe de Estado, até fizeram uma greve muito de aparência naquele momento contra Dilma, diferente dessa, que é uma greve real, né? Aquela greve teve um caráter político-golpista e foi muito minoritária em relação a essa aqui. Isso daí confundiu muitas pessoas, né? Então eu queria fazer algumas explicações preliminares que eu considero que são importantes para não só entender o que está acontecendo, como dominar uma certa metodologia de análise que me parece fundamental, né? Nós não podemos nunca fazer uma avaliação de nenhum movimento massivo tomando apenas esse movimento pela sua ideologia, né? Vou contar uma historinha aqui, uma anedota, que ajuda a ilustrar esse problema. Nós tivemos uma revolução na Rússia em 1905, né? E essa revolução começou com uma greve dos trabalhadores russos. Só que essa greve ela tinha uma peculiaridade, né? O chefe de polícia da época, né, um homem muito ativo, ele tinha tentado impedir os socialistas de conseguir uma posição majoritária dentro do movimento operário, criando os sindicatos policialescos. Então ele mesmo ia lá e criava o sindicato para que os trabalhadores não criassem um sindicato livre, democrático dos próprios trabalhadores, tá? E um dos agentes principais dessa política, desses sindicatos, era um padre, né, o famoso padre Gapon. Bom, num dado momento, eles haviam organizado muitos sindicatos e muitos trabalhadores, né? Eles, logicamente, a pessoa está naquele meio, sente a pressão do meio em que ela vive, é uma coisa natural. Os organizadores policiais dos sindicatos convocaram os trabalhadores não para uma greve, convocaram os trabalhadores para uma manifestação super comportada, super pacífica, né? Pedindo, né, de uma maneira muito humilde ao czar que atendesse, considerasse determinadas reivindicações. Então eles saíram com umas flâmulas assim, com santos da Igreja Ortodoxa, com retratos do czar, quer dizer, qualquer pessoa que visse aquela manifestação ia falar que era uma manifestação da extrema-direita a favor do czar. Só que a manifestação foi muito grande, foi gigantesca. E, logicamente, isso aí assustou a própria polícia que tinha organizado a manifestação. E eles acabaram atacando o movimento, que era um movimento muito pacífico, que não fez nada, e mataram naquele dia, né, milhares de pessoas. E isso deu lugar a uma greve geral que quase derruba o governo. A greve geral dá lugar a uma revolução armada, né, enfrentamento nas ruas, etc. e tal. Então vocês vejam que a ideologia da manifestação, embora você tenha que levar em consideração o que as pessoas estão pensando, não é o essencial. O essencial é o dinamismo próprio daquilo que está acontecendo. Porque uma pessoa pode entrar na manifestação achando que o czar é o Deus na Terra e sai da manifestação querendo cortar a cabeça do czar. Quer dizer, é um movimento prático que muda a opinião das pessoas. A greve dos condutores, se bem não seja uma movimentação operária, de jeito nenhum,
ela é uma movimentação massiva e ela se baseia em um problema real, tá? Um problema da economia nacional. Ela não se baseia em reivindicações operárias, salariais. É uma greve, num certo sentido, política contra a política do governo. A política do governo em relação ao problema dos combustíveis. Tá? Porque, logicamente, que é uma categoria cuja ferramenta de trabalho fundamental é o veículo, e o veículo tem como questão-chave o combustível. Um dos maiores custos é o combustível. E a greve adquiriu uma dimensão nacional. Né? Outra coisa que nós devemos levar em consideração ao analisar essa greve é que a greve se dá no meio de uma profunda crise política e institucional no Brasil. E muita gente olhou e falou, não, mas esses caminhoneiros aí foram a favor do golpe e tal. Não é bem assim. A gente precisa esclarecer, nós temos que tomar cuidado com fazer uma análise das coisas com base nas fotografias que a imprensa publica. Porque a imprensa publica fotografia que convém a ela. Se você tiver uma greve, tiver um direitista na greve, é ele que vai ser fotografado. E aí vão falar que todo mundo na greve é direitista. Tá? Não é assim. Tem muita gente que é caminhoneiro que é do PT, inclusive. Tem isso também. O mito da categoria solidamente direitista é fantasioso, não é uma realidade. Bom, e a greve, logicamente, objetivamente, se choca com não apenas o governo golpista, tá, mas diretamente com a política de privatização da Petrobras. Por que essa greve aconteceu? Por causa da subida no preço dos combustíveis, que é uma exigência dos especuladores internacionais. Então, quer dizer, se o caminhoneiro sabe disso ou não sabe disso, ele está lutando contra a privatização da Petrobras. O choque dele, o conflito, é com uma política privatista. Logicamente que a política privatista, principalmente diante da desvalorização cambial brasileira, vai levar ao aumento dos combustíveis. O acionista, ele quer o lucro dele. Ele quer um lucro alto, ele quer especular com aquelas ações. E para que isso aconteça, a Petrobras tem que dar lucro. Para a Petrobras dar lucro nessas condições exageradas, né, alguém tem que pagar isso daí. Quem é que vai pagar? A população que usa automóvel, né, porque a Petrobras é importadora de combustível, a população que trabalha com veículos, os trabalhadores da Petrobras e assim por diante. E isso daí gera um conflito, que é um conflito contra a política privatista, a política dos especuladores dentro da Petrobras. Né? Esses dados são todos muito importantes, porque esses dados mostram que a política mais correta para quem se opõe ao golpe é impulsionar esse movimento. Esse movimento só pode, como está efetivamente acontecendo, levar a uma crise cada vez maior do governo golpista. Bom, a consequência imediata do movimento foi que o governo foi colocado contra as cordas, assim, em posição de nocaute. Né? Nós temos que ter isso aí muito bem definido. Eles usaram um truque tradicional, chamaram a Associação Brasileira, não sei das quantas, dos caminhoneiros para negociar. Só que a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, ela não apita nada nesse movimento. Ela é quase um sindicato de carimbo, não é nem um sindicato, mas é uma organização de carimbo, né, como a gente disse, uma organização que só existe no papel. Fizeram um acordo e a greve continuou. Né, mostrando que, esse é o segundo aspecto importante da greve, nós estamos diante de uma greve selvagem. Né? O que é uma greve selvagem? É aquela greve que passa por fora das organizações tradicionais, que normalmente tem um poder de canalizar, de conter, de disciplinar esses movimentos grevistas. Né? A greve selvagem é aquela greve onde ninguém tem o controle do que está acontecendo. O governo anunciou que depois do acordo de 900, vejam bem a dimensão do movimento, de 900 pontos de piquete, 400 haviam se desmanchado. Né? Lógico, não dá para saber
a realidade, mas pela experiência eu acho que isso aí não corresponde. Os caminhoneiros entraram em greve massivamente, eles estão muito irritados, eles não estão satisfeitos com a situação, muitos deles estão à beira da falência. Esse é um dado muito importante, né? Eu cheguei a conversar com caminhoneiros, já na época da Dilma, eles, devido à queda nas importações e exportações, os caminhoneiros já estavam com a corda no pescoço. Quer dizer que o aumento dos combustíveis foi um estopim, não foi o problema em si. Quer dizer, a pessoa já está por aqui, aumentaram mais 10 centímetros de água, ela vai se afogar e entra numa situação desesperadora. Por isso que a greve não parou, né? E a mobilização da polícia e tudo mais indica que a greve não arrefeceu mesmo. Alguém pode ter saído da greve, não sei. Ninguém sabe, na verdade. Precisaria ter um controle de mais de 1000 lugares onde os grevistas estão atuando. Mas o fato é que nada indica que a situação seja essa daí, né? Por isso, o governo, em desespero, fracassando totalmente na tentativa de negociação, com medo de reprimir a greve. Esse é um detalhe muito importante, porque o governo Temer, sendo um governo extremamente fraco, se ele se jogar a reprimir a greve, ele pode colocar o país numa situação explosiva. Ele não tem autoridade política para isso. Você precisa ter autoridade política. Ele não tem. Ele não tem autoridade com ninguém, né? Então a repressão poderia deslanchar um movimento ainda mais amplo, o que seria absolutamente impossível do governo conter. Ele já não está conseguindo conter as coisas no pé em que estão.